Você está prestes a descobrir algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga os últimos meses da sua vida. Se você tem sentido que algo está diferente, que padrões estranhos estão acontecendo, que sincronicidades impossíveis estão se multiplicando, que existe uma sensação no ar de que você está no limiar de algo, você não está imaginando, você está percebendo. E o que eu vou revelar aqui vai fazer tudo finalmente fazer sentido. Carl Jung dedicou décadas da sua vida estudando os processos profundos da transformação humana. E ele descobriu algo extraordinário. Existem sinais psicológicos específicos, padrões inconscientes claros, que sempre aparecem antes de grandes mudanças na vida de uma pessoa. Não são coincidências, não é sorte. É a psique se reorganizando para um salto evolutivo. É o inconsciente preparando o terreno para algo que a mente consciente ainda não consegue compreender completamente. A neurociência moderna confirmou o que Jung intuiu. Antes de qualquer grande transformação, o cérebro passa por uma reorganização profunda. Conexões neurais antigas são desfeitas, novos caminhos são criados, e durante esse processo, sinais específicos emergem, sinais que a maioria das pessoas ignora, interpreta errado ou nem percebe que estão conectados. Mas você vai perceber, porque nos próximos minutos eu vou revelar os 5 sinais que mostram que algo extraordinário está prestes a acontecer na sua vida. E quando você reconhecer esses sinais, quando você entender o que eles realmente significam, você vai parar de resistir e vai começar a colaborar com o processo mais poderoso que existe, a sua própria evolução. Se você já sentiu que algo maior está se preparando para acontecer, escreve "Eu sinto" nos comentários. E se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir vai fazer tudo fazer sentido pela primeira vez. O primeiro sinal é perturbador. É o colapso do que era confortável. Tudo que antes funcionava agora parece vazio, sem sentido, pequeno demais para caber quem você está se tornando. Aquele emprego que você tolerava, que pagava as contas, que era estável, de repente se torna insuportável. Relacionamentos que você aceitava, que eram ok, que funcionavam, começam a parecer superficiais, distantes, errados. Rotinas que sustentavam sua vida, que davam estrutura aos seus dias, agora parecem prisões sufocantes. E você pode pensar que está entrando em depressão. Pode achar que está sabotando sua própria vida. Pode ouvir as pessoas ao seu redor dizendo que você está sendo impulsivo, irracional, que deveria ser grato pelo que tem. Mas não é depressão, não é sabotagem. É algo muito mais profundo e infinitamente mais inteligente do que qualquer lógica superficial pode compreender. Jung descobriu algo revolucionário sobre a psique humana. Ela sempre destrói o que não serve mais ao self verdadeiro. Sempre. A psique tem uma sabedoria própria, uma inteligência que opera além da nossa vontade consciente. E quando você está pronto para evoluir, quando sua alma está preparada para um salto, o inconsciente começa uma limpeza necessária. Ele torna impossível continuar vivendo de formas que já não são autênticas. Ele colapsa estruturas que foram construídas pela persona, aquela máscara social que você usou para sobreviver, mas que agora está te sufocando. Isso não é fracasso, é sabedoria inconsciente preparando espaço. Pensa numa floresta. Antes que árvores novas e maiores possam crescer, as velhas precisam cair. Elas bloqueiam a luz. Elas ocupam um espaço, elas impedem o novo. E a natureza não tem sentimentalismo com o que já cumpriu seu propósito. A psique também não. Jung chamou isso de morte psicológica, e é exatamente o que o nome sugere. Partes de você precisam morrer para que versões maiores possam nascer. A persona, aquela personalidade construída para agradar outros, para se encaixar, para ser aceita, está sendo despida. E no começo, isso é aterrorizante. Porque a gente se identifica tanto com a máscara que quando ela cai, a gente sente que está perdendo a si mesmo. Mas é o oposto.
Você não está perdendo você. Você está perdendo o que nunca foi você. Complexos inconscientes que ficaram enterrados por anos, por décadas, começam a forçar reconhecimento. Aquela raiva que você engoliu, aquela tristeza que você nunca processou, aquele medo que você fingiu que não existia, tudo vem à superfície. E junto com isso, vem o colapso das estruturas externas que foram construídas para manter esses complexos escondidos. É desconfortável? Sim. É necessário? Absolutamente. A neurociência moderna descobriu que o cérebro precisa desaprender antes de criar novos padrões. Pesquisas em neuroplasticidade mostram que para formar novas conexões neurais significativas, as antigas precisam ser enfraquecidas primeiro. O sistema límbico, a parte do cérebro que processa emoções, detecta incongruência entre a vida externa que você está vivendo e a verdade interna que você está sentindo. E quando essa incongruência atinge um certo nível, ele dispara alarmes, desconforto, insatisfação, inquietação profunda. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Esse desconforto não é sinal de que você está no caminho errado. É sinal de que você está finalmente indo na direção certa. É sinal de evolução, não de retrocesso. É o corpo, a mente e a alma gritando que chegou a hora de parar de viver pequeno. O que parece colapso é, na verdade, curadoria cósmica. Você não está perdendo. Você está sendo liberado. E aqui está a verdade que vai te libertar. Apenas o falso pode cair. O verdadeiro sempre permanece. Se algo na sua vida está desmoronando, é porque não era sólido desde o começo. Era construído sobre fundações falsas, sobre deveres que não eram seus, sobre expectativas que nunca foram autênticas. Esse vazio que você sente não é o fim. É o espaço onde o extraordinário cresce. É o solo fértil da transformação. E a única coisa que você precisa fazer agora é observar o que está caindo sem resistir. Não tente segurar o que quer cair. Não tente ressuscitar o que já morreu. Pergunte a si mesmo: o que isso estava protegendo em mim que não precisa mais de proteção? Que versão antiga de mim estava sendo mantida viva por essa estrutura? Permita o luto pelo que era. Chore se precisar. Sinta a perda. Mas não tente voltar, porque você não pode. A psique não permite retrocessos quando a evolução já começou. E o colapso é apenas o primeiro sinal. Quantas coisas na sua vida estão desmoronando agora? Escreve nos comentários. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora, porque os próximos sinais vão te chocar. O segundo sinal é ainda mais perturbador, e quando acontece, a maioria das pessoas acha que está ficando louca. São as sincronicidades impossíveis e os encontros acidentais que não podem ser acidentais. Você pensa em alguém que não vê há anos e 2 minutos depois essa pessoa te liga. Você está com uma dúvida profunda e abre um livro numa página aleatória e lá está a resposta exata. Você vê números repetidos em todo lugar, 11, 11, 3 e 33, combinações que aparecem tanto que não podem ser coincidência. Conversas que você ouve na rua parecem responder perguntas que você estava fazendo internamente. Músicas tocam no momento exato em que você precisa ouvir aquela mensagem. Pessoas aparecem na sua vida do nada, com exatamente o conhecimento, a conexão ou a oportunidade que você precisava, no timing perfeito. E você começa a pensar: isso está acontecendo comigo demais para ser acaso. Tem algo maior aqui, e tem. Você não está ficando louco, você está ficando consciente. Existe uma diferença enorme. Jung dedicou décadas da sua vida estudando esse fenômeno e ele deu um nome para isso: sincronicidade. E esse conceito revolucionou completamente a forma como entendemos a relação entre psique e realidade. Sincronicidade são coincidências significativas que não têm relação causal, mas têm relação psicológica profunda. Não é que um evento causou o outro.
é que ambos os eventos estão conectados por um significado, por um padrão, por uma inteligência que opera além da nossa compreensão linear de causa e efeito. Jung descobriu que quando o inconsciente está altamente ativado, quando processos profundos de transformação estão acontecendo na psique, esses processos se manifestam também no mundo externo. É como se existisse uma conexão entre o mundo interno e o mundo externo que vai além do que a lógica consegue explicar. E nos momentos de grande transformação, essa conexão se torna mais visível, mais ativa, mais impossível de ignorar. O inconsciente não fala apenas através de sonhos e sintomas. Ele fala através da realidade física também, através de encontros, eventos, sincronicidades. A física quântica está começando a sugerir coisas que Jung intuiu há quase um século. Existe um entrelaçamento que vai além do espaço e do tempo. Partículas que estão conectadas permanecem conectadas independentemente da distância. E se isso é verdade no nível subatômico, por que não seria verdade no nível psicológico também? Neurociência descobriu que quando o cérebro entra em estados de alta coerência, quando ondas cerebrais se sincronizam de formas específicas, nossa capacidade de perceber padrões aumenta drasticamente. Não é que os padrões aparecem do nada, é que você finalmente consegue vê-los. Pesquisas sobre intuição mostram que acessamos informação que vai além dos 5 sentidos. Que existe uma forma de conhecimento que não passa pelo processamento racional consciente. E aqui está o reframe que muda tudo. O universo não está te enviando sinais. Você está se tornando capaz de ler a linguagem que sempre esteve lá. As sincronicidades sempre existiram, mas você estava surdo, cego, desconectado demais para perceber. E agora, no meio dessa transformação profunda, sua percepção está se expandindo. Você está acordando para camadas da realidade que antes eram invisíveis. Sincronicidades são confirmações de alinhamento. Quanto mais elas aparecem, mais próximo você está do caminho verdadeiro. São sinais de que você está na frequência certa, no timing certo, fazendo as escolhas certas, mesmo quando não fazem sentido lógico. Você não precisa entender como funcionam, você precisa confiar, precisa seguir, precisa prestar atenção. Registre as sincronicidades, escreve num diário, porque elas formam padrões. E quando você olha para trás, consegue ver a inteligência que estava te guiando o tempo todo, mesmo quando você achava que estava perdido. Quando elas aparecem, pare e pergunte: o que meu inconsciente está tentando me mostrar? Qual direção isso está apontando? Que verdade eu preciso reconhecer? E siga os acidentes, aquela conversa que você ouviu sem querer, aquele livro que caiu da prateleira, aquele encontro que não estava planejado. Eles não são aleatórios, são convites, são portas se abrindo. São o universo conspirando a seu favor, não porque você é especial, mas porque você finalmente está prestando atenção. Deixa nos comentários. Qual foi a sincronicidade mais louca que aconteceu com você recentemente? E compartilha esse vídeo com quem está vivendo coisas inexplicáveis. E aqui fica perturbador. As sincronicidades não acontecem sozinhas. Elas sempre vêm acompanhadas do terceiro sinal. E esse ninguém te contou antes, porque a maioria das pessoas interpreta completamente errado. É o isolamento necessário e o chamado para dentro. Você sente uma vontade profunda de ficar sozinho, não por tristeza, não por depressão, mas por necessidade visceral, urgente, não negociável. Pessoas que antes importavam agora parecem estar em frequências completamente diferentes. Conversas superficiais se tornaram fisicamente insuportáveis. Você não aguenta mais falar sobre o tempo, sobre fofoca, sobre coisas que não importam. Você precisa de silêncio, precisa de espaço, precisa de você. Amizades que duraram anos de repente parecem vazias. Não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou.
Você está vibrando diferente, está enxergando diferente, e o que antes era suficiente agora é dolorosamente pequeno. Eventos sociais que você costumava tolerar agora drenam sua energia completamente. Você cancela planos, você recusa convites, você escolhe ficar em casa sozinho, e isso parece a coisa mais necessária do mundo. E as pessoas ao seu redor não entendem. Elas acham que você está deprimido, que você está se isolando de forma doentia, que precisa sair mais, socializar mais, se distrair mais. Mas elas não entendem o que está acontecendo. E talvez você também não entenda completamente. Então deixa eu te dizer, isso não é depressão, não é misantropia, é incubação. Jung tinha uma frase poderosa: a solidão é o laboratório da transformação. Grandes mudanças sempre exigem recolhimento temporário. Sempre. Você não consegue transformar profundamente enquanto está performando socialmente. Não consegue integrar a sombra enquanto está usando a persona. Não consegue ouvir a voz do self enquanto está ouvindo o barulho do mundo. Esse isolamento é um processo que Jung chamou de regressão terapêutica. É voltar para dentro para poder renascer para fora. É um movimento temporário de introversão, mesmo se você for naturalmente extrovertido, porque a psique precisa desse espaço protegido para fazer o trabalho profundo que está fazendo. Precisa de baixa estimulação externa para reorganizar estruturas internas. A sombra, toda aquela parte de você que foi reprimida, negada, escondida, só pode ser integrada na solidão. Só pode ser vista quando não existem olhares externos te julgando. Só pode ser aceita quando você para de performar para os outros e finalmente se permite ser verdadeiro, cru, sem filtros. E isso é assustador, é desconfortável, mas é absolutamente necessário. O arquétipo do eremita aparece em todas as culturas, em todas as tradições. O sábio que se retira, o buscador que se isola, o guerreiro que vai para a caverna. Porque existe uma sabedoria que só nasce no isolamento. Existe uma força que só cresce no silêncio. Existe uma versão de você que só emerge quando você para de tentar ser quem os outros precisam que você seja. A neurociência confirma o que Jung intuiu. Quando o cérebro está em reorganização profunda, ele precisa de baixa estimulação externa. O sistema nervoso, quando está em recalibração, funciona melhor com menos input social. Pesquisas mostram que a solidão intencional aumenta a criatividade, aumenta insight, aumenta a capacidade de processar emoções complexas. Existe uma rede cerebral chamada Default Mode Network, que fica mais ativa quando você está em repouso, quando não está focado em tarefas externas. E é exatamente nessa rede que insights profundos acontecem. É onde você integra experiências, é onde significados emergem, é onde a psique faz conexões que a mente consciente sozinha nunca faria. E aqui está o reframe que vai te libertar. Você não está se afastando das pessoas. Você está se aproximando de você. Esse isolamento escolhido, intencional, sagrado, é o autocuidado mais profundo que existe. O silêncio não é vazio. É onde suas verdades falam mais alto. É onde você finalmente consegue ouvir o que sua alma está tentando dizer há tanto tempo. Borboletas precisam do casulo. A lagarta se isola, se dissolve completamente, vira uma sopa celular antes de reorganizar como borboleta. E durante todo esse processo, ela está sozinha, protegida, invisível. E você está nesse casulo agora. Você precisa desse tempo, desse espaço, dessa proteção. Dê permissão para o recolhimento sem culpa. Use o tempo sozinho para diálogo interno profundo. Escreve, medita, sente, processa. Observe quem você se torna quando ninguém está olhando.
quando não existe plateia, quando não existe expectativa, porque essa é a versão mais verdadeira de você. E confie, você voltará, mas quando voltar, será transformado, será maior, será você de verdade. Se você está sentindo essa necessidade de ficar sozinho agora, escreve isolamento sagrado nos comentários. E se inscreve porque você faz parte de algo muito maior do que imagina. Mas tem algo acontecendo no isolamento que a maioria não percebe. E isso nos leva ao quarto sinal, o mais assustador de todos. São os sonhos vívidos, intensos e as mensagens do inconsciente que não podem ser ignoradas. Você acorda no meio da noite e leva minutos para entender onde está, qual é a realidade, o que é real e o que foi sonho. Os sonhos são tão vívidos, tão detalhados, tão emocionalmente carregados, que parecem mais reais que a própria vida. Símbolos repetidos aparecem noite após noite, pesadelos que parecem avisos urgentes. Sonhos proféticos, onde você vê coisas que ainda não aconteceram, mas você sabe, você sente que vão acontecer. Você acorda com respostas para perguntas que nem sabia que tinha. Acorda com clareza sobre situações que estavam confusas. Acorda sabendo o que precisa fazer, mesmo que não saiba explicar como sabe. E você pensa, meus sonhos estão tentando me dizer algo. E estão. Jung dedicou literalmente sua vida inteira a decifrar essa linguagem. Porque sonhos não são aleatórios, não são apenas processamento de lixo mental, não são só restos do dia sendo organizados. Sonhos são a voz direta do inconsciente, são cartas que o self envia para o ego. São mensagens codificadas da parte mais sábia de você, tentando comunicar com a parte consciente. E quando grandes mudanças se aproximam, quando transformações profundas estão em andamento, o inconsciente não sussurra, ele grita, através de sonhos intensos, repetitivos, impossíveis de ignorar. Você não está imaginando, você está recebendo. Jung descobriu que sonhos têm uma função compensatória. Eles mostram o que a consciência não quer ver. Eles equilibram unilateralidades. Se você está vivendo de forma muito racional, os sonhos trazem emoção, caos, simbolismo. Se você está muito na emoção, os sonhos trazem estrutura, ordem, clareza. Eles compensam, eles balanceiam, eles completam. Mas sonhos também têm função prospectiva. Eles não só olham para o passado, eles olham para possibilidades futuras. Eles mostram direções que a psique está considerando, mostram versões de você que estão emergindo. Mostram caminhos que você ainda não tomou conscientemente, mas que já estão sendo preparados no inconsciente. Símbolos arquetípicos aparecem porque eles são linguagem universal da psique. Água representa o inconsciente, as profundezas, as emoções que você não está vendo. Morte representa renovação, fim de ciclos, transformação necessária. Nascimento representa novos começos, versões novas emergindo. Casas desconhecidas representam partes da sua psique que você ainda não explorou. Viagens representam jornada interior, movimento psicológico. Animais nos sonhos representam instintos, impulsos, aspectos selvagens e não domesticados de você. Figuras sábias, velhos, guias, representam o self, a parte mais elevada e integrada, tentando te orientar. Perseguições representam a sombra, partes de você que você está fugindo, mas que precisam ser integradas. A neurociência do sono confirma. O sono REM, onde sonhamos mais intensamente, é quando o cérebro processa experiências emocionais e reorganiza memórias. Durante períodos de transição, de mudança, de estresse transformativo, a atividade do sono REM aumenta. A amígdala, centro emocional do cérebro, fica mais ativa durante o sono nesses períodos. Por isso, os sonhos são tão emocionalmente intensos. E a consolidação de insights, aquele momento de ahá onde tudo faz sentido, acontece durante o sono profundo.
O cérebro está literalmente fazendo conexões que ele não consegue fazer quando você está acordado, quando está consciente, quando está racional demais. Seus sonhos não são aleatórios, são instruções precisas. Cada símbolo é um fragmento do mapa que te leva para versões maiores de você. Quanto mais intensos os sonhos, mais próxima a transformação. Quanto mais repetitivos os símbolos, mais urgente a mensagem. Você tem um oráculo interno. Os sonhos são sua linguagem. Mantenha um diário de sonhos ao lado da cama. Escreve assim que acorda, antes que a mente racional organize, edite, esqueça. Não interprete literalmente. Um sonho sobre morte não significa que alguém vai morrer. Sente o tom emocional. Qual foi o sentimento predominante? Medo, excitação, tristeza, liberdade? O sentimento é a chave. Pergunte antes de dormir: o que preciso saber? O que estou evitando ver? Qual é o próximo passo? E confie que a resposta virá. Talvez não na forma que você espera. Talvez em símbolos, metáforas, histórias estranhas. Mas virá. Preste atenção aos símbolos que se repetem. Eles são importantes. São o inconsciente batendo na porta, insistindo até você abrir. Conta nos comentários. Você está tendo sonhos intensos? Qual símbolo mais aparece? E compartilha esse vídeo. Tem gente precisando entender o que está acontecendo com elas. E quando você começa a entender a linguagem dos sonhos, quando você para de ignorar as mensagens, o quinto sinal aparece. E esse é o mais poderoso, porque quando ele chega, você sabe que não há mais volta. É a certeza interna sem explicação lógica. É um knowing profundo, uma convicção que vem de um lugar além da razão, além da lógica, além de qualquer evidência externa. Você simplesmente sabe que algo está vindo, mesmo sem provas, mesmo sem sinais visíveis no mundo físico. Mesmo quando tudo ao redor parece igual, você sabe. E essa certeza é tão sólida, tão inabalável, que nada consegue abalar. É uma sensação física no corpo, um arrepio que sobe pela espinha, um calor no centro do peito. Uma expansão, como se você estivesse ocupando mais espaço do que antes. Não é esperança. Esperança duvida, esperança torce, esperança precisa de confirmação externa. Isso não. Isso é conhecimento, é certeza, é saber sem saber como sabe. E essa certeza não é delírio, não é pensamento positivo superficial, não é negação da realidade, é o self falando. Jung dizia: a psique sabe antes que o ego entenda. O inconsciente percebe padrões, movimentos, possibilidades que a mente consciente ainda não processou. E quando todos os elementos se alinham, quando a transformação atinge massa crítica, emerge essa certeza profunda, inquestionável. A função intuitiva, uma das 4 funções psicológicas que Jung identificou, está acessando informação arquetípica. Está lendo o campo maior. Está percebendo o que está nascendo antes que nasça completamente. O Self, que é o centro organizador da psique, está enviando um sinal claro. Está pronto. Está alinhado. Está no caminho. O processo de individuação, que é a jornada de se tornar quem você realmente é, atinge um ponto onde o eixo ego-self estabelece comunicação direta. O ego, sua consciência, finalmente consegue ouvir o self, sua totalidade. E quando essa comunicação acontece, a certeza emerge. Aquela voz interior, que não é pensamento, que não é imaginação, que é knowing puro, se torna inegável. A neurociência da intuição está começando a entender o que Jung já sabia. O córtex pré-frontal integra quantidades massivas de dados além da consciência. Processa padrões, probabilidades, informações que você nem sabe que captou. E quando chega a uma conclusão, você simplesmente sabe. Não consegue explicar, mas sabe. O sistema nervoso entérico, aquele conjunto de neurônios no intestino que alguns chamam de segundo cérebro, detecta padrões também. Processa informação emocional, energética,
E quando ele detecta algo significativo, você sente no corpo aquele friozinho na barriga, aquela certeza visceral. Não está na cabeça, está nas entranhas. Pesquisas sobre coerência cardíaca mostram que em estados de alinhamento profundo, o coração e o cérebro entram em sincronia. E quando isso acontece, você acessa níveis mais profundos de intuição, de knowing, de certeza. Estudos sobre tomada de decisão mostram que o corpo sabe antes da mente consciente, que existe uma inteligência somática que processa mais rápido que o pensamento. E aqui está a diferença crucial que você precisa entender. Isso não é pensamento positivo. Não é lei da atração superficial, onde você finge que tudo está bem. Não é negar a realidade ou criar fantasias. É reconhecimento profundo de um processo que já está em movimento. É alinhamento entre inconsciente, corpo e psique. É percepção direta de algo que está nascendo. Pensamento positivo é mental, é forçado, é tentar convencer a si mesmo. Knowing é corporal, é natural. É impossível de forçar porque simplesmente está lá. Você pode tentar duvidar, mas a dúvida não cola. A certeza permanece sólida, inabalável. Quando você sabe sem saber como sabe, confie. Essa certeza é o GPS da alma. É a bússola interna que nunca erra. Lógica vem depois, provas vêm depois, explicações vêm depois. O knowing vem primeiro. E ele vem do lugar mais profundo, mais verdadeiro, mais sábio que existe em você. Você não está inventando o futuro. Você está percebendo o que já está nascendo. Está sentindo as contrações antes do parto. Está vendo as primeiras luzes do amanhecer, enquanto a maioria ainda acha que é noite. Você não está criando, está reconhecendo. Diferencie medo de knowing. Medo contrai. Fecha. Aperta o peito, trava, knowing expande, abre, aquece, libera. Mesmo que o caminho seja incerto, mesmo que não exista mapa, a sensação é de expansão, não de contração. Observe as sensações corporais que acompanham a certeza. Aprenda a linguagem do seu corpo. Ele não mente. Haja a partir do knowing, mesmo sem provas, especialmente sem provas. Porque se você espera que a lógica confirme antes de agir, você perdeu o timing. O knowing vem primeiro justamente para que você haja antes que faça sentido racional, para que você salte antes de ver onde vai cair, para que você confie no processo antes de entender o processo. Documente, escreve quando você soube, escreve o que você sabia, e depois, quando acontecer, olha para trás e vê. Você sabia, você sempre soube. E quanto mais você honra o knowing, mais forte ele fica. Quanto mais você age a partir dele, mais clareza ele traz. E quando os 5 sinais aparecem juntos, não é coincidência. É alquimia psicológica em ação. O colapso criou o espaço. As sincronicidades confirmaram o caminho. O isolamento permitiu a incubação. Os sonhos trouxeram as instruções. E a certeza veio como o selo final, o sinal de que você está pronto. Quantos desses 5 sinais você está vivendo agora? Escreve o número nos comentários. 1, 2, 3, 4 ou 5. E se inscreve no canal porque você vai precisar entender o que vem depois. Se você está vivendo isso, não está perdendo a cabeça. Está encontrando sua alma. Jung sabia. Ele passou a vida inteira estudando esses processos. Ele viu em paciente após paciente, em cultura após cultura, em mito após mito. A psique sempre sabe o caminho. Sempre. Mesmo quando o ego está perdido, confuso, com medo, a psique sabe. E a neurociência moderna confirma o que Jung intuiu. Seu cérebro está se reorganizando para sua próxima versão. Conexões antigas estão sendo desfeitas. Novas conexões estão sendo criadas. Você está literalmente se tornando uma pessoa diferente neurologicamente. E esse processo não é suave, não é confortável, mas é real, é profundo, é evolutivo. Tudo que você sentiu,
O colapso, as sincronicidades, o isolamento, os sonhos, a certeza, não são sintomas de problema, são sintomas de evolução. Você não está quebrando, está rompendo limitações, está ultrapassando versões antigas que não cabem mais. Está nascendo para algo maior, mais verdadeiro, mais alinhado com quem você realmente é. O extraordinário não está vindo, já está nascendo dentro de você. Cada colapso é uma contração do parto. Cada sincronicidade é um sinal de que você está no caminho certo. Cada momento de isolamento é um momento de gestação. Cada sonho é uma instrução. Cada certeza é uma confirmação de que você está pronto. A transformação não pede permissão. Ela acontece quando você está pronto. E esses 5 sinais são o convite que você não pode recusar. Não porque alguém está te forçando, mas porque sua alma já disse sim. Seu inconsciente já começou o processo. Sua psique já está em movimento. E tentar resistir agora seria como tentar parar um rio com as mãos. O que vem não será como era. Não pode ser, porque você não é mais quem era. Será maior, será mais verdadeiro, será mais alinhado, será mais você do que você jamais foi. E sim, isso assusta. Porque deixar de ser quem você sempre foi, mesmo que quem você sempre foi não fosse autêntico, é aterrorizante. Mas ficar seria morte lenta. Transformação é morte rápida seguida de renascimento. Confie no processo, mesmo quando não entende. Especialmente quando não entende. Porque se você entendesse completamente, você poderia tentar controlar. E transformação verdadeira não pode ser controlada, só pode ser vivida, só pode ser honrada, só pode ser permitida. Honre cada sinal. Quando sentir o colapso, não resista. Deixa cair o que precisa cair. Quando as sincronicidades aparecerem, siga, mesmo que não faça sentido lógico. Proteja seu isolamento sagrado. Diga não para o que drena. Diga sim para o silêncio. Escute seus sonhos, escreve, reflete, processa e quando a certeza vier, quando você souber sem saber como sabe, confie, haja, salta. Deixa nos comentários qual desses 5 sinais te impactou mais e marca aquela pessoa que precisa ver isso. Alguém que está passando por transformação e não entende o que está acontecendo. Alguém que está vivendo o colapso e achando que está falhando. Alguém que está sentindo as sincronicidades e achando que está ficando louco. Manda para essa pessoa. Pode mudar a vida dela hoje. Se você chegou até aqui, você faz parte da minoria que está acordando. A maioria vai viver a vida inteira sem nunca perceber esses sinais. Vai interpretar o colapso como fracasso e vai tentar reconstruir o que caiu. Vai ignorar as sincronicidades como coincidências sem sentido. Vai lutar contra o isolamento e se forçar a socializar. Vai medicar os sonhos e buscar dormir sem sonhar. Vai duvidar da certeza e esperar por provas externas que nunca virão a tempo. Mas você não. Você está vendo, está sentindo, está sabendo. E isso te coloca numa jornada diferente, numa frequência diferente, num caminho que poucos têm coragem de trilhar. Porque esse caminho exige que você confie em você mais do que confie em qualquer voz externa. Exige que você siga sua verdade interna, mesmo quando o mundo inteiro diz que você está errado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo o que Jung, a neurociência e a psicologia profunda têm a dizer sobre quem você realmente é, sobre os processos invisíveis que estão transformando você, sobre a sabedoria que existe dentro de você, esperando ser reconhecida. Compartilha esse vídeo. Ele pode mudar a vida de alguém hoje. Pode ser a validação que alguém estava desesperadamente precisando. Pode ser a explicação que finalmente faz tudo fazer sentido. Pode ser o empurrão que alguém precisa para parar de resistir e começar a colaborar com a própria transformação. E lembra, o extraordinário não está vindo.
Ele já está aqui. Você só está finalmente pronto para ver. Os 5 sinais estão aí: o colapso, as sincronicidades, o isolamento, os sonhos, a certeza. Eles não estão apontando para algo que vai acontecer no futuro. Estão mostrando o que já está acontecendo agora, dentro de você, na sua psique, na sua alma. A pergunta não é se algo extraordinário vai acontecer. A pergunta é: você vai resistir ou vai dançar com a transformação? Vai lutar contra o processo ou vai se render a ele? Vai tentar controlar ou vai confiar? Porque a transformação vai acontecer de qualquer forma, com você ou apesar de você. Mas se você colaborar, se você honrar os sinais, se você seguir o knowing, o processo será infinitamente mais poderoso, mais rápido, mais profundo. Os 5 sinais estão aí. Você os reconheceu. Agora a escolha é sua. Boa sorte na jornada. Ou melhor, boa coragem. Porque sorte você não precisa. Você precisa de coragem para se tornar quem você sempre foi destinado a ser.